Olá, meu nome é Mariana, eu sou museóloga e na aula de hoje a gente vai falar sobre conservação curativa. Então vamos lá! Quando a gente ouve a palavra curativa, qual a primeira coisa que vem na nossa cabeça? Algo que está machucado e que a gente vai curar. Ou alguém que está com uma doença e que vai ter uma cura para ela. Ou de repente um machucado que existe e que a gente vai colocar ali um band-aid. Algo nesse sentido, não é? Então, quando a gente está falando de conservação curativa, é mais ou menos isso mesmo. A gente vai pegar um objeto e vai fazer com que ele seja ali curado, entre aspas, ou seja, a gente vai dar um tratamento adequado para ele. E o que seria um exemplo desses tratamentos que o objeto sofre e que faz com que ele dure mais? Nós temos vários. A gente está falando, por exemplo, da descupinização em objetos de madeira. É muito comum a gente estar em um ambiente em que tenha vários objetos de madeira e que algum deles seja acometido aí por uma infestação de cupins. E infestação de cupins é um perigo, porque quando ele atinge um acervo, ele acaba muitas vezes contaminando vários outros que estão em volta. E às vezes até o próprio prédio em que ele está, o chão, enfim, vários espaços que são de madeira, de papel, de tecido, é uma situação bem complicada. Por isso que quando você encontra um vestígio, um pozinho de cupim, que a gente vai fazer ali aquela inspeção que eu comentei na conservação preventiva, a gente já vai ficar atento e vai pensar em pegar o objeto que está sofrendo a infestação de cupim e separar ele do restante do acervo. A gente vai deixar ele em quarentena. A gente tem ouvido muito essa palavra agora por causa do Covid, né? Mas é a ideia da gente deixar ele separado, isolado dos demais, para a gente conseguir acompanhar o que está acontecendo e ver se a infestação de cupim vem mesmo dele. Essas ações, elas são ali o intermediário entre a conservação preventiva e a conservação curativa. O que a conservação curativa vai fazer nesse momento? Ela vai trabalhar com a descupinização do acervo. E essa descupinização ela pode acontecer de várias formas. A mais comum e a mais eficiente nas instituições de guarda, né? Não a descupinização que a gente faz em casa ou que a gente faz com acervos particulares, mas que a gente faz com acervos que são patrimonializados, é o congelamento, é o tratamento por baixas temperaturas, que aí os cupins acabam sofrendo ali e morrendo e a peça fica livre dos problemas sem que tenha que usar nenhum tipo de produto químico que possa prejudicar o acervo. Afinal de contas, a gente não quer minimizar um problema e causar outro sem querer. Além da descupinização, a gente tem outras várias ações que podem ser exemplos de conservação curativa. A gente pode estar falando, então, da desacidificação de papéis, por exemplo. É muito importante que exista esse processo de desacidificação porque os papéis tendem a ficar mais ácidos com o passar do tempo. E essa acidificação natural deles acaba ocasionando o seu processo de degradação, ou seja, faz com que a sua vida útil dure menos. Quando a gente faz a desacidificação ou a alcalinização, a gente consegue interromper ou retardar esse processo de degradação natural e prolongar a vida do acervo. E a gente está falando de livros, de documentos e de fotografias. Então, é um cuidado que a gente precisa ter, e essa ação é uma das várias ações de conservação curativa. Outros exemplos que a gente pode pensar de conservação curativa vão se referir à própria higienização dos objetos, a higienização do acervo. A gente está falando então de remoção de sujidades. A gente está falando também de quando a gente pega um acervo de papel e ele tem clipes presos e a gente vai fazer a desmetalização, tirando clipes e grampos. A gente está falando também da remoção de fitas adesivas, que muitas vezes tem que ser feito com bisturi e que está longe de ser uma conservação preventiva, porque a gente já está agindo sobre o objeto. Enfim,
a consolidação de pinturas, que, por exemplo, a tela está craquelada e algumas partes estão se soltando, e a consolidação serve justamente para que isso não aconteça, para que essas partes continuem presas à tela e que a gente acabe não perdendo nenhuma informação da obra de arte em si, não perdendo o seu contexto, e evitando aí um restauro, ou auxiliando no processo posterior, que pode ser o restauro, uma reintegração, enfim, são várias as ações que são incluídas na ideia de conservação curativa. Os exercícios que a gente vai fazer mais para frente no curso, quando a gente vai entender um pouquinho mais sobre as tipologias de acervo e a gente vai fazer alguns experimentos e algumas ações, boa parte delas vai ser de conservação curativa. A gente vai fazer uma outra coisa de conservação preventiva também, mas a maior parte vai envolver a ideia de higienização do acervo. E vocês vão ver como essa parte é incrível e como isso traz muito resultado para o acervo. É o que eu estou falando, essas três ações, elas são completamente complementares. Quando a gente pensa na ação da conservação preventiva, ela tem que ser feita periodicamente, a gente tem que ter os espaços controlados, a gente tem que ter o ambiente adequado para que o objeto viva o mais feliz possível. Mas a gente muitas vezes precisa de algo além disso para fazer com que os objetos fiquem num estado de conservação adequado. Muitas vezes as ações de higienização, elas vão ser fundamentais para que a gente consiga fazer com que esses objetos eles tenham o seu máximo potencial alcançado, para que eles consigam comunicar, para que eles consigam representar. E vocês vão ver o quanto isso colabora também com o processo de restauro, que a gente vai conversar um pouquinho mais na aula que vem. Enfim, a gente precisa sempre ter esses três passos juntos: a conservação preventiva, a conservação curativa e o restauro. Um não funciona bem sem o outro. Em primeiro lugar, a conservação preventiva, que é o máximo que todo mundo tem que fazer. Em segundo lugar, a conservação curativa. E, em último caso, o restauro. É sempre assim que funciona. Afinal de contas, se você tiver uma boa conservação preventiva, você talvez nem precise fazer uma conservação curativa. E se você tiver uma boa conservação preventiva e uma boa conservação curativa, você provavelmente nunca vai precisar restaurar acervo nenhum. E é isso que a gente quer. Enfim, vocês já viram o quanto essas coisas são importantes. Nessa aula, eu não vou passar exercício nenhum, porque a gente vai fazer diversos exercícios de conservação curativa mais pra frente, e vão ser exercícios focados em cada um dos tipos de acervo que a gente vai tratar. Papel, madeira, enfim, a gente vai colocar isso na prática, mas era muito importante a gente conversar sobre esse assunto e a gente ter isso bem desenhado na nossa cabeça. Então não percam a próxima aula, que a gente vai falar um pouquinho sobre restauro, tentando fazer uma complementação aí às aulas da professora Jaque. Então, até a próxima. Tchau, tchau, gente!